Oi, gente! No vídeo de hoje a gente veio responder uma pergunta muito interessante. E aí, verme causa tosse? Sim, o verme que provoca ascaridíase, que é o Ascaris lumbricoides, ele é um euminto, ele é conhecido popularmente como lombriga, e ele é considerado um parasita intestinal. E esse verme, ele possui ampla distribuição geográfica, ou seja, ele pode ser encontrado em quase todos os países do mundo, tendo uma média de mais de 150 países. E é muito importante a gente saber que em muitos países ele é um problema de saúde pública. Sua presença depende de condições climáticas, eles gostam bastante de ambientes quentes, ambientes úmidos, também dos fatores ambientais e da situação socioeconômica da população. Em relação à sua forma de contágio, ela vai ocorrer através da ingestão de água ou alimentos contaminados com os ovos contendo L3. A infecção ela também pode ocorrer quando as pessoas levam as mãos ou os dedos contaminados com sujeira à boca, ou até também de uma forma mecânica, onde o ovo do euminto se fixa na perna de uma mosca, por exemplo, e ela o leva consigo, contaminando comidas e lugares. Sobre os sintomas, de modo geral, em seu estágio inicial, a ascaridíase não causa sintomas no paciente. Conforme o número de vermes presentes em seu intestino aumenta, pode surgir uma obstrução intestinal, que é quando as fezes elas não conseguem passar pelo intestino devido a um bloqueio no seu trajeto. Isso resulta em sintomas como fortes cólicas abdominais, podendo vir acompanhada de um inchaço abdominal, onde a barriga do paciente ela fica visivelmente inchada e grande, enjoo, que conforme a infecção por esse verme avança, o paciente ele pode acabar expelindo vermes adultos por meio do vômito. Diarreia, que algumas vezes os vermes adultos são expulsos pelas fezes, e febre. Sobre o ciclo biológico, os vermes ascaris adultos, eles vivem na luz do intestino delgado. Uma fêmea, ela pode produzir cerca de 200 mil ovos por dia. Isso é bastante coisa. Esses ovos, eles são excretados nas fezes. E os ovos não fertilizados, eles podem ser ingeridos, mas não são infecciosos. No meio ambiente, os ovos fertilizados, dependendo das condições, eles se tornam embrionários e infecciosos entre 18 dias e algumas semanas. As condições ideais são solo úmido, quente e sombreado. Os ovos infecciosos são deglutidos, no intestino delgado os ovos eclodem larvas e as larvas elas penetram a parede do intestino delgado e migram via circulação porta-hepática até o fígado. A seguir, via circulação sistêmica até os pulmões, onde amadurecem ainda mais, em 10 a 14 dias. As larvas elas vão penetrar as paredes alveolares, elas ascendem a árvore brônquica até a garganta e são deglutidas. A seguir, retornam ao intestino delgado, onde se transformam em vermes adultos. Elas apresentam cor leitosa em ambos os gêneros e vamos ter na parte anterior uma boca com 3 lábios com serrilha de dentículos e sem interlábios. A fêmea, ela mede de 30 a 40 centímetros quando adultas, com uma cauda reta e são mais corpulentas, elas são mais grossas que os machos, diferenciando em úteros que vão se unir em uma única vagina que se exterioriza pela vulva. Já os machos, quando adultos, eles medem cerca de 20 a 30 centímetros de comprimento, tendem a ter uma cauda curvada e são mais magros, eles são mais finos. Os ovos são brancos, mas os vermes marrom, porque encontramos nas fezes. Ele possui 3 membranas, que é chamada de membrana mamilonada, porque apresenta os relevos arredondados, mas não muito elevados. A membrana mamilonada facilita a aderência dos ovos à superfície, proporcionando sua propagação. Sua camada mais externa da membrana é secretada pela parede uterina, sendo formada por mucopolissacarídeos. Na membrana média, ela é constituída de quitina e proteína, e na mais interna é delgada e impermeável à água. E naturalmente dentro desse ovo, vamos ter o embrião que vai se desenvolver em larva posterior. E chegamos ao ciclo de Lois. Após a ingestão de água ou alimento, frutas e verduras contaminados por ovos contendo L3, vão atravessar todo o trato digestivo. No intestino delgado, cada ovo se rompe e libera uma larva. As larvas, uma vez liberadas, atravessam a parede intestinal, caem nos vasos linfáticos e nas veias, invadem o fígado entre 18
e 24 horas após a infecção. Em 2 a 3 dias, chegam ao coração direito através da veia cava inferior ou superior e 4 a 5 dias após são encontradas nos pulmões, que é o ciclo de Lois, onde sofre algumas mudanças de cutícula e aumenta de tamanho. Essas mudanças vão ser a passagem do L4 para o L5. Para quem não sabe, o ciclo de Lois, também conhecido como ciclo pulmonar, acontece em alguns parasitas que têm em seu ciclo de vida a necessidade de maturação das larvas no pulmão. Cerca de 8 dias da infecção, as larvas sofrem mudança para L4, rompendo os capilares e caem nos alvéolos, permanecendo lá até alcançar o estágio L5, podendo causar sintomas semelhantes ao de pneumonia. Ao abandonar os alvéolos, sobem pelos brônquios, traqueia, laringe, onde provoca tosse com movimento que executam, até a faringe. Em seguida, podem então ser expelidas com a expectoração, ou serem deglutidas, atravessando o estômago e fixando-se no intestino delgado. Transformam-se em vermes adultos de 20 a 30 dias após a infecção. Em 60 dias, desde a ingestão dos ovos até a formação dos vermes adultos, alcançam a maturidade sexual. E após o acasalamento, a fêmea inicia a liberação dos ovos. Então, os ovos são eliminados com as fezes. Dentro de cada ovo dotado de casca protetora, ocorre o desenvolvimento de um embrião, que após algum tempo origina uma larva. Os ovos contaminados nas fezes contaminam a água de consumo e os alimentos utilizados pelo homem. E tem tratamento? Sim. Sobre o tratamento, o médico geralmente prescreve albendazol ou mebendazol. E como prevenir a ascaridíase? É muito importante lavar, descascar e cozinhar todos os legumes, verduras e frutas crus antes de comê-los, principalmente os que foram cultivados em áreas em que fezes humanas ou de porcos são usados como fertilizantes. Também lavar muito bem as mãos com água e sabão antes de manusear alimentos. O saneamento básico também é de extrema importância. Com o sistema de eliminação de esgoto eficaz, podem ajudar a prevenir a disseminação